Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante os vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, 9 de setembro de 1901. Eficácia das intenções. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinhos, lembrei-me que, estando ocupada outras vezes neste mistério, o Senhor se alegraria em tirar de sua cabeça a coroa de espinhos e cravá-la na minha. E disse em meu interior: Ah, Senhor, já não sou digna de sofrer teus espinhos. Então aqui ela estava, enquanto Jesus não vinha, né, ele não vinha, então ela começou a meditar, né, sobre a coroação de espinhos, né, que Jesus, da paixão de Cristo, né. Então ela se ocupava, quer dizer, ela estava pensando no sofrimento de Jesus, que a coroação de espinhos foram, essa, né, coroação de espinhos, Jesus sofreu 3 vezes, né, e tem um trecho que ele fala que tudo que ele sofreu na paixão foi triplo, né, que um era para reparar, um era para sofrer as penas, né, os pecados dos homens, outra era para reparar a Deus e outra era para glorificar a Deus, né? Então, tem o significado também dele ter sofrido tudo triplamente, ele falou. Né? Então, aqui ela estava se ocupando, né? Se ocupando, que ela fala aqui, pensando, refletindo, né? E, e aí ela lembrou que às vezes que Jesus vinha, né? Ela sofria, deixa eu ver aqui, ela sofria, né? Que Jesus cravava ali a coroa de espinhos na cabeça dela. E aí ela refletindo, ela falou: Ah, Jesus, eu não sou digna, né? Eu não sou digna de sofrer isso. Porque isso é algo, não, no sentido que ela está falando aqui, digna, de ser algo muito grandioso, né? De ser algo muito. Como é que eu vou explicar isso? Porque é algo. Não, ela não está falando assim, sou digna de uma forma que ela estava não querendo. Pelo contrário, ela falou assim: Nossa, eu sofri tantas vezes essa crucificação de uma coisa tão grandiosa e eu tão. Sendo só uma criatura, quanta graça, né? Tipo, como se fosse uma graça que ela estava recebendo, né? Essa indigna que ela estava se achando aqui, não é, é nesse sentido. Ela falou, nossa, eu não sou digna de tanta graça de receber essas coroações, né, de espinho, né? Quantas vezes Jesus veio e colocou esse espinho na minha cabeça, essa coroa, eu tive a graça de sofrer por ele, né? Isso que ela estava pensando aqui. E ele, de improviso, me disse, daí Jesus veio, né? De improviso me disse, minha filha, quando tu sofres os meus mesmos espinhos, tu me consolas, e sofrendo tu, eu me sinto completamente livre dessas penas. Então, quando ela sofre por ele, ele se sente livre dessas penas, né? Ele se sente consolado. E sofrendo-os tu, eu me sinto completamente livre dessas penas. Quando tu te humilhas e te crês indigna de sofrê-las, então me reparas o pecado de soberba que se cometem no mundo. Então, quando ela se sente indigna, né, de sofrer, ela repara o pecado de soberba. Né? Soberba é o orgulho. Nossa, às vezes a gente passa umas coisas no nosso pensamento, né? E aí a gente vai ler o livro do céu e Jesus ilumina. Hoje eu estava pensando de umas coisas, exatamente isso.
porque Jesus me colocou à frente de duas coisas, né? Aqui, com responsabilidades, mas é um trabalho para Ele, né? E eu tava tomando banho e tava lembrando disso. Eu falei, nossa Senhor. E Ele tá querendo me pôr mais numa terceira coisa. E eu falei, e eu só tô esperando, sabe? Quando você tá assim, porque na divina vontade a gente não fala não para Deus, para nada. Né? A gente espera, ver se tem confirmação, tudo, né? E eu tava ali pensando, falei, Senhor, só porque eu não quero. Assim, é uma coisa que a gente se sente indigna. Porque você vê que é um trabalho de Deus, né? E é em direção às pessoas. Mas eu falo assim, às almas, né? Eu falo em direção a ter um olhar para a alma das pessoas, né? Que você tá ali. E aí eu tava pensando no banheiro. Isso, falei, meu Deus, por que que o Senhor me escolhe para umas coisas assim, né? Eu falo, eu não vou falar não para a divina vontade, mas acho que o Senhor me escolhe porque eu não quero aparecer, porque eu não tenho mínima vontade dessas coisas. É que eu estava lembrando de uma conversa, né, com uma amiga minha. Ela tá querendo me colocar ali num negócio ali da igreja ali, né, de trabalhar mesmo, para trabalhar. Seria trabalho mesmo, né, até com salário, alguma coisa assim. Porque ela falou assim, Liliane, eu acho que você é a única que eu colocaria ali para trabalhar junto comigo. Porque o resto, tudo quer se aparecer. É exatamente isso daí, sabe? A gente estava falando isso. Ela falou, porque todo mundo que eu penso, as pessoas estão ali só por, sabe, por interesse de se aparecer. E você não quer, né? Você é o contrário de tudo isso. Porque você não tem interesse nenhum. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho mesmo, né? Então aí ela até falou assim, eu vou falar pro padre, né, para ele se eu posso chamar você para você me ajudar, porque você ia dar certo comigo. Porque o resto é tudo assim querendo se aparecer. Principalmente porque está trabalhando com o padre, entende? Que ali é uma paróquia, então vai estar trabalhando com o pároco, né? E a maioria das pessoas quer ir lá e quer ficar se aparecendo ali. Ai, como eu sou ajuda a paróquia, alguma coisa nesse sentido, sabe? E eu não tenho interesse nenhum, nem disso, nem de uma outra coisa que Jesus me colocou à frente, nem da outra coisa que Jesus me colocou à frente. Eu falo, meu Deus. Aí eu fiquei pensando no banheiro e falei, Jesus, por que o Senhor me põe nessas coisas? Porque eu que tenho que, sabe, né? No fundo a gente não quer, mas é a gente que tem que ir, né? Ao encontro, né? E aí ontem eu vou contar, assim, uma experiência, né? Que eu tive. Exatamente porque eu estava pensando nisso, né? Eu tô na pastoral, chama Pastoral da Solidariedade. Essa pastoral, a gente é da cesta básica, então eu tenho que fazer visitas nas casas, né? E na verdade, onde eu fiz a minha primeira visita, porque tinha uma pessoa que entrou em contato comigo, daí disse que tem uma mulher, né? Que a filha estava com câncer na cabeça, então eles estavam precisando. Eu falei, olha, eu vou ter que fazer a visita, porque a gente está com já deu o limite de cesta básica ali, né, pra gente entregar, mas se for o caso de urgência, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, porque sempre vem doação ali depois, que a gente já montou a cesta, e eu falei, eu levo o que eu tiver aqui, eu acabo levando. Então, tá aparecendo muitas pessoas, né, que tá pedindo, eu falei, então eu vou fazer essas visitas, vou ver qual que é a urgência dessas famílias, né? E E aí eu vou vendo o que que eu faço aqui. Vai entrando, vou ajudando, né? E aí eu onde fui na casa da mulher. Aí eu me deparei com uma situação assim. Uma família de venezuelanos vieram um pouquinho antes ela falou que vai fazer 2 anos, domingo agora. Então acho que foi um pouquinho, ou durante a pandemia já tinha começado a pandemia. Mas saíram, né, fugidos, né, do país deles, pela situação da Venezuela.
Aí eu falei, como que era lá, né? Ela falou, não, tinha vida normal, tinha casa, tinha carro. Então vieram para o Brasil, porque teve um programa do governo, que o marido dela ia ter emprego, mas só ele que tem emprego. Aí hoje eles moram numa casa de aluguel de madeira, bem simples, estão passando necessidade porque ela não pode trabalhar, porque a menina tem 17 anos, é uma mocinha. Ela está na terceira cirurgia da cabeça, né? Tirou tumor de câncer. E aí a menina precisa de muitos cuidados, né? E aí eu fui lá, daí conversei com ela, tudo. E, e aí eu vi a situação ali, né? E aí eu vim comovida com aquela história, sabe? Falei, eu me imaginei no lugar dessas pessoas, né? Falei, Senhor, se eu saísse da minha casa, ir para um país, outro país, né? Longe das pessoas que a gente ama, da nossa família. Fui pensando em toda a situação, né? Com a filha com câncer. Aí ontem a menina não estava muito boa, ela não tinha comido. Aí eu vi a preocupação no olhar dela, né? Daí falei com ela tudo, né? Que a gente ia ajudar no básico ali, né? Que a gente ia levar tudo, vir embora. Lógico, né? Que os olhos de Deus ainda eu pensei assim, sim, o Senhor estava cuidando, porque trouxe. Aí eu vim embora, né? Depois eu venho sempre refletindo, refletindo e conversando com Deus. Eu falei, Senhor, se ela tivesse ficado na Venezuela, eu sei que aqui tá difícil, mas essa menina não teria chance de vida, porque ela não ia ter feito, né, a terceira cirurgia, ela não ia estar em tratamento, porque lá acho que deve ter acabado tudo isso, né? Não sei como é que está a situação daquele país. Por mais difícil que aqui ainda esteja, né? Que eles estão ali numa casa mais simples, passando por todas as dificuldades, essa menina ainda ela tá tendo a oportunidade de ter um tratamento, né? Coisa que ela não ia ter no país dela. E aí eu fiquei pensando, falei assim, eu vim assim, falei assim, se essa família, ela confiar no Senhor, o Senhor vai cuidar dela, né? O Senhor vai cuidar, né? A gente arruma de um jeito pra cá, pra lá, mas daí eu fiquei pensando, sabe? Falei, meu Deus, né? Frente de uma pastoral, aí é mais ou menos assim, eu que decido se dá essa cesta para quem dá, o que não dá, o que fazer, o que não fazer. Eu vi as responsabilidades, assim, sabe? E fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, quem sou eu, né? A gente pensa assim, né? Pensa assim, indigna, mas eu falo, se o Senhor me pôs lá, é a divina vontade que me levou, então eu tenho que. Eu fui pensando assim, né? Pensando assim. E aí pegando esse trecho hoje, né? Daí eu vi a Luísa comentando aqui de que eu sou indigna, ela falou, né, Senhor, eu sou indigna disso. E a gente realmente sabe que a gente é, mas o que que eu pensei, né? Hoje eu falei, Senhor, eu sei porque o Senhor me coloca nesses lugares. Porque a minha vontade humana vai estar morta, porque é o Senhor que reina, né? Então a gente é indigno mesmo. Pode até ser indigno, né? Mas ele sabe quem que vai reinar. Ele sabe que ele coloca porque ele vai reinar, né? Então as responsabilidades grandes, né, aos nossos olhos, mas aí foi essa reflexão, né, que eu fiz. Eu falei, eu sei por quê. Porque o Senhor sabe que por mim, né, pela minha vontade humana, a minha vontade humana nesse caso é não aparecer, entendeu? A minha vontade humana é se esconder. Mas aí ele me põe. Aí ela tá morta. Então, como eu deixo a minha vontade humana, ela não reina, não é ela que reina, aí que ele me põe mesmo, porque ele sabe que a minha vontade humana não tá reinando. E aí é ele que tem, como ele fala, né? Tem um trecho, acho que eu vou ler ele aqui, eu já li ele ontem, não lembro, porque eu tô lendo o volume 4, 11 ou 25, então eu não sei se é de qual volume que ele fala, a vontade humana me serve de escabelo para divina reinar.
Então, o que é esse cabelo? É um banquinho, né? Aí eu fiquei pensando, já entendi. Porque se for ver a minha vontade humana, é de não aparecer. É de não aparecer em lugar nenhum, né? De ficar quietinho no meu canto. Mas aí ele me põe. E eu sei, né? Eu tenho a confirmação que é a vontade divina, né? Que é a divina vontade. E aí eu vou mesmo assim, daí eu faço, né? Vou porque eu sei que é ele, né? Que é a divina vontade. Então aí quem que reina, né? Quem que tá reinando? É a divina, né? Então eu fiquei pensando assim, eu já sei. Aí passou, né? Falei, sei por quê. Porque quem que vai reinar é você, né? Você sabe que quem vai reinar de verdade é você. Então é por isso que o Senhor me coloca nessas coisas. E aí eu tava vendo esse trecho agora, eu lembrei disso tudo, de que a gente faz reparações, né? Porque quem reina é Ele, né? Quem recebe a glória de tudo, né? Do que a gente vai, tá ali à frente, ou se receber um elogio, não receber alguma crítica, o que receber, a gente não se importa. Porque, né? Eu falo assim, eu tô aqui por Deus, né? Então aqui é por Deus, então é Ele que reina. Né? Então é por isso que ele fala assim, você me repara, né? Então aqui ele está falando para ela, você me repara, porque é, não tem o orgulho não está aqui. Não tem orgulho porque a gente se sente até um nada, né? Na verdade a gente se sente um nada, então não tem soberba, não tem orgulho reinando, não. Tem vontade divina reinando. Então é isso que eu pensei desse pedacinho, né? E eu acrescentei, daí agora a Luísa. Senhor, por quantas gotas derramastes, por quantos espinhos sofrestes, por quantas feridas, tanta glória intento dar-te, por quanta glória deveriam dar-te todas as criaturas, se não existisse o pecado da soberba. E tantas graças intento pedir-te para todas as criaturas para fazer este pecado ser destruído. Então aqui ela está falando para ele, então eu te dou toda a glória por todos aqueles que, por, toda a glória por quem não te deu glória, né? Repara esse pecado da soberba por eles, né? Tipo, ela está se oferecendo aqui, né? Assim, dando a glória, né? Igual Jesus, igual eu falei para você, o que Jesus fez, né? Que ele sofreu triplamente a coroa de espinho. Então ela está falando aqui. Então, quantas feridas, tanta glória, intento dar-te por quanta glória deveriam dar todas as criaturas. A glória que as criaturas não deram, né? Reparação do pecado da soberba. E ainda é isso que Jesus fez. Ó, é isso que Jesus fez na cruz. Olha, a glória que as criaturas não deram, reparou o pecado e ainda pediu as graças pelas pessoas que cometeram esse pecado. Então é isso que ela fez aqui, ó. Vou repetir o que ela escreveu, ó. Que ela escreveu aqui, ó. Senhor, por quantas gotas derramastes, por quantos espinhos sofrestes, por quantas feridas, ó. Tanta glória intento dar-te, por quanta glória deveriam dar todas as criaturas. Então ela deu glória para todas as criaturas, né? Não existisse o pecado, e se não existisse o pecado da soberba, daí ela reparou o pecado da soberba. E tantas graças intento pedir-te, então ela está pedindo as graças por todas as criaturas para fazer esse pecado ser destruído. Né? Então, é aqui ela imitou Jesus, né? A tripla paixão que Jesus falou, né? Então, primeiro ela dá a glória, repara o pecado e pede as graças para as criaturas destruir, né, essas paixões, esses pecados, né? Enquanto dizia isto, vi que Jesus continha nele a todo o mundo. Então Jesus estava, todas as pessoas, todo mundo estava em Jesus. Como uma máquina contém em si os objetos, e todas as criaturas se moveram nele. Então, ele continha todas as criaturas e todas as criaturas se moveram nele.
E Jesus se movia para elas. E Jesus se movia para elas. E parecia que ele tinha a glória de minha intenção. E as criaturas tinham retornado a ele para poder receber o bem emprestado por mim para elas. Olha que interessante. Então, isso aqui é o que está escrito lá em cima, né? Quando a gente lê o título, né? Sobre a intenção. Então, a intenção da Luísa foi dar glória para todas as criaturas, né? Reparar o pecado por todos, né? Dar glória para Deus por todas as criaturas, reparar o pecado e ainda dar as graças para que as pessoas reparassem, né? Voltassem à ordem, vamos dizer assim, desse pecado, né? E aí Jesus mostrou para ela que com a intenção dela era como se tivesse acontecido tudo aquilo, né? A intenção, ela, pela intenção, né? Pela intenção dela. E Jesus, vendo o meu espanto, disse: tudo isso parece surpreendente, não é? Não obstante, parece coisa de nada o que você tem feito. Porém, não é assim. Quanto bem se poderia fazer com repetir essa intenção e não se faz? Dito isso, desapareceu. Então, aqui ele falou, né? O tanto bem que a intenção, né? Pela intenção, ele recebeu tudo que ela fez ali de coração, né? De intenção pura, né? Da divina vontade. E ele recebeu como se tivesse pela intenção, né? Ele recebeu pela intenção, né? Então, é isso que eu entendo desse trecho. Amém, Fiat. Então, é a intenção, né? A gente pensar bem na nossa intenção, né? Por isso que a gente faz por todos. Mas mesmo que a gente não veja, né, da divina vontade, a gente tem desejo por todos, né? A gente já tá aqui há um tempo, a gente aprendeu, né? Então, é por todas as criaturas, né? Do passado, do presente e futuro. Então, quantas vezes a gente fizer a nossa intenção pura e verdadeira na divina vontade, Jesus está recebendo por todas as criaturas. Olha a visão que ela teve. Então, todas as criaturas receberam. Jesus se moveu em direção a todas as criaturas e todas as criaturas receberam a graça, né? Então, isso é a divina vontade ali, né? Isso é que Jesus recebe na divina vontade, por todos, né? Como se todos tivessem feito, né? Amém, Fiat. Eu estava aqui pensando mais um pouco, né, sobre essa parte que eu estava falando, né? Como a minha tendência é querer sumir, aí Jesus faz eu aparecer, né? Essa é a minha vontade humana, é essa, né? Mas eu estava pensando aqui, né? Se fosse o contrário, se eu quisesse aparecer, eu acho que Jesus ia fazer eu sumir, né? Não aparecer. Mas eu estava pensando aqui mais sobre isso, né? Porque eu ainda consigo ver isso, né? Ver esse essa minha tendência, né, de querer sumir, vamos dizer assim, né? Eu tava pensando aqui agora, eu falei, nossa, eu ainda consigo ver a minha vontade humana e ainda luto com ela, né? Só que eu não deixo ela reinar, não deixo, né? Tipo, ela não, eu mato ela, vamos dizer assim, né? Porque eu sei qual que é a divina, então a divina que reina, a divina tá reinando. Isso eu percebo claramente, assim, na minha vida, né? Que a divina tá reinando e a humana tá ali, sendo mortificada, sacrificada, sei lá o quê. Mas daí eu tava pensando aqui agora, falei, já pensou? Eu falei assim, Jesus, né, eu não vejo a hora de que eu não pensar mais em nada, né? Nem de vontade de sumir, nem vontade de aparecer, nem vontade de não sei do que. Não sei se vocês entendem, né? Não pensar mais em nada mesmo, não sei se é nada, porque como eu ainda, né, falo assim, ah, quero, eu tô aparecendo, mas a vontade minha ainda é querer sumir, ainda tem uma briga interna, né? Por mais que a divina vai reinar, isso já a vitória já é divina, mas ainda tem uma briga interna, né?
Mas pensa no momento que a gente não pensar mais em nada mesmo, que a gente conseguir desaparecer assim de uma forma que aí você não pensa em nada, que felicidade que não é, né? Não que eu já não estou experimentando, eu experimento porque como a divina que reina, né? Então quando acontece, igual eu vou, que eu vejo ela reinando, né? Igual eu falei pra você, fiz a visita, vim embora para casa, e tal, né? E eu fico pensando, aí eu vejo quanto que é bom a gente se doar pro outro, né? Principalmente da forma na divina vontade, né? Porque se doar meu foi na divina vontade, não foi eu, né? Foi Jesus se doando através de mim, né? Eu sendo esse canal, né? Então a gente experimenta, né? A vida divina e quanto mais experimentar, eu acredito que mais eu vou desaparecer, né? Mais essa vontade humana vai ficar cada vez mais morta lá, né? Mas vai chegar uma hora que eu não vou nem enxergar ela mais, né? Mas aí que eu tava pensando era isso, né? Que ainda eu vi, né? Deu para perceber. Eu tô falando assim que eu refleti agora, né? Falei, eu percebi a luta, né? A luta ali da humana ainda querendo. Ah, nhe, 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 querendo fazer os mimimi dela, né? Mas era isso que eu queria passar, assim, nesse segundo áudio, porque foi uma coisa que eu percebi logo depois que eu fiz a reflexão aqui. Eu falei assim, nossa senhora, ela tá ainda consigo ver, mas eu não vejo a hora dela, de eu ser esse nada completo, né? Ser um nada completo mesmo, né? Eu não sei se a gente vai sempre ver ela e vai ter alguma luta interna, né? Isso eu não sei ainda. Mas a sensação que eu tive foi essa, né? Falei assim, nossa, já pensou a hora que. Eu acredito que a hora que a gente estiver completamente abandonada na divina vontade, né? Porque tem os trechos da Luísa, quando tá lá, mas no final, assim, que ela tá escrevendo, né? Do 25 ali pra frente, principalmente depois do 30 assim, ela não se vê mais em nada. Ela fala que ela tá mergulhada, abandonada, que ela no mar, sabe assim, você vê que ela tá completamente desaparecida ali na divina vontade, é absorvida, sabe? Que ela tá tão unida que ela não consegue nem saber mais quem é ela e quem, sabe? Aquela fusão, né? Que fala entre a divina vontade e ela, né? E ela some dentro da divina vontade, a divina vontade está nela. Então, acho que a hora que chega esse momento, né, na nossa vida, talvez essas lutas, talvez elas você nem lembra mais, né? Você vira esse nada mesmo, né? Assim, esse nada pro lado maravilhoso, né? Então era isso. Amém, Fiat.